oração na pessoa da nossa irmã Jucimar, desejando que Deus continue usando essa trincheira de guerra espiritual de oração, continue dando graça e vitória em nome de Jesus. Quero parabenizar por extensão esse círculo de oração pelos seus 43 anos de existência. Deus abençoe a nossa irmã cantora Silvana, que me antecedeu, e louvor a Jesus, que Deus continue te usando cada dia mais. Quero, em nome do Senhor Jesus, convidar a igreja para lermos dois textos da Palavra de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 35, e também a primeira carta do apóstolo São Paulo aos irmãos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19. Portanto, serão duas leituras muito interessantes. Lucas capítulo 12, versículo 35, e primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19. Se você for encontrando, você vai dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, alguém já está encontrando. Enquanto vocês fazem isso, eu quero agradecer a Deus pela vida do sonoplasta. Normalmente só lembram dele quando o som está bom, né? Quando o som está bom, ninguém lembra do pai. Mas eu quero agradecer todo o nome do príncipe. O nome dele? Gesiel. Gesiel. Obrigado, viu? Jesus abençoe o senhor. Ricamente. Gesiel, estou com o senhor assim, ó, igual uma de 10 e duas de 20. Tá bom? O som está bom e a minha voz que é feia, além de feia, rouca, né? Para variar. E eu gostaria de pedir ao Gesiel, se não queria os ouvidos dos irmãos e das irmãs, se o senhor puder, eu pedi para o senhor mandar aqui uns 50 centavos de retorno para mim, meu príncipe, por favor. Seu irmãozinho está com a voz bem gasta, bem rouca. Estou fazendo essa parceria com o senhor para a gente conseguir continuar falando a palavra de Deus, se Jesus permitir, com a graça de Deus, hoje à noite, amanhã pela manhã, à noite. Eu quero louvar a Jesus. Normalmente o pregador gosta da voz bem grossa. A minha voz é feia, né? Se ela ficar mais grossa, ela fica mais feia. Eu vou pedir ao Gesiel ali para trabalhar carinhosamente o brilho, os médios agudos, em nome de Jesus, vai continuar sendo glorificado. Glória a Jesus. Texto de Lucas capítulo 12, versículo 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Amém? Amém. Agora, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não extinguais o Espírito. Só a igreja do já. Não extingais o Espírito. Mais uma vez todos nós. Não extingais o Espírito. Amém? Amém. Antes que você senta, você sente, diga comigo: lombos cingidos. Lombos cingidos. Sem economia. Sem economia. Diga lombos cingidos. Lombos cingidos. Sem economia. Sem economia. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Lombos cingidos sem economia. Podem sentar trocando glória por vitória no nome de Jesus. Essa igreja é abençoada e bem ensinada. Glória a Então, eu Deus. gostaria de combinar com vocês durante esses dias o seguinte: eu acho muito feio alguém na frente do altar, seja cantando ou pregando, e
parece que só ele está sentindo a presença de Deus. E eu quero combinar com vocês o seguinte: eu vou no ritmo de vocês. Se vocês forem dando lugar a Jesus, eu vou dando também. Glória a Deus. E se vocês forem se poupando, eu vou me poupando também. Porque até dezembro tem muita água para passar debaixo da ponte. E aí Aleluia! ninguém, né? Tendo dito isso, eu quero começar pelo segundo texto, para tentar encerrar pelo pensamento principal dessa tão abençoada festa do círculo de oração. Meu Deus. Bom, vocês devem lembrar que a primeira viagem do apóstolo São Paulo deu-se em Atos capítulos 13 e 14. Glória a Jesus. Após essa bem-sucedida viagem missionária, a primeira do apóstolo Paulo, em Atos 15, Paulo estava no quartel-general missionário chamado Antioquia. Não confundam Antioquia, onde estava Paulo, Barnabé e vários outros grandes homens de Deus, com a Antioquia da Psídia. A Antioquia da Psídia era uma, e a Antioquia, quartel missiológico, era outro. Meu Deus. Então Paulo em Atos 15 estava em Antioquia. Glória a Jesus. Quando em Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, Paulo teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e disse-lhe: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Glória a Deus. Paulo concluiu que a viagem era para logo, mas Deus tem um tempo perfeito que está acima das expectativas humanas. Glória a Jesus. No tempo de Jesus, Paulo saiu da onde estava, foi além mar, atravessou as águas, Glória a Jesus. executando a segunda viagem missionária. Isto é, Paulo foi pregar a palavra de Deus no continente europeu. É isso mesmo. Aleluia. A segunda viagem missionária de Paulo foi para a Europa. Atos capítulo 16 diz que a primeira cidade europeia alcançada pelo Evangelho foi uma cidade chamada Filipos. Essa cidade foi construída em homenagem a Felipe II. O irmão Aleluia. construiu uma cidade em homenagem a outro irmão. Só que após a ação de Paulo em Filipos, Paulo pregou em outras cidades. E um dia, em Atos capítulo do número 17, Paulo saiu para pregar a palavra de Deus em Glória uma a cidade que Deus. possuía aproximadamente 200.000 habitantes. Para aqueles dias, Aleluia. era uma grande megalópole. Essa cidade tinha um porto principal, tinha uma guarnição militar, e era até então a entrada para o desenvolvimento, para a evolução e o crescimento europeu. Aleluia. Eu estou te falando que esta cidade chamava-se antigamente Tessália, nome próprio que aponta para Tessália. Só que essa cidade teve o nome mudado, o nome transliterado para Tessalônica. Então Tessalônica é a antiga Tessália. Atos capítulo 17 diz que pregando Paulo em Tessalônica, versículos 1 a 9, Paulo não pôde despender muito tempo do ministério dele por causa da dureza dos corações de irmãos tessalonicenses. Só que Paulo saiu de Tessalônica
Em Atos capítulo 17, quem é uma Bíblia? Diga aleluia. Glória a Deus. Versículos 10 a 13. Paulo foi pregar na igreja do discernimento. Paulo foi pregar em uma cidade chamada Bereia. Em Bereia, Paulo ficou algum tempo, mas precisou sair também. Por que saiu de lá? Porque os irmãos traziam bom discernimento, mas alguns poucos que estavam ali eram tão analistas que chegavam a beirar o formalismo cristão, a frieza espiritual. De maneira que Paulo saiu também de Bereia. Em Atos capítulo 17, versículos 15 a 34. Glória a Paulo Deus. foi pregar na capital da Grécia. Paulo foi pregar em Atenas. Em Atenas, Paulo percebeu algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo percebeu vã religiosidade. Os atenienses se ocupavam com muitas coisas e chamavam Deus de tudo e tudo de Deus. Paulo era um estrategista das coisas espirituais. Apesar da inteligência filosófica dos atenienses, Paulo revelou simples, eficaz, inigualável, poderoso, Aleluia. suficiente nome de Jesus. Os atenienses entenderam e creram, mas Paulo percebeu em Atenas uma segunda coisa. Paulo percebeu que os atenienses viviam um vã materialismo. Eles eram muito materialistas. Glória a E eu vejo Jesus. comigo que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Tem outras que são tão ricas, mas tão ricas, que talvez não tenham hoje à noite um centavo no bolso, mas tem os seus nomes escritos no livro. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito importante. Só que ainda em Atenas, Paulo estava preocupado com aquela igreja, que ele não ficou muito tempo, com a igreja tessalonicense. E Paulo tinha, dentre tantos outros, um filho na fé talentosíssimo, um evangelista chamado Timóteo. Paulo, então, preocupado com a igreja, enviou Timóteo, onde estava, para averiguar a situação dos irmãos em Tessalônica. Isto é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 5. Timóteo foi. Enquanto isso, presta atenção, senão você se perde. Paulo foi para Corinto, em Atos capítulo 18, versículos 1 a 17. Timóteo foi para Tessalônica. Paulo foi para Corinto. Timóteo pegou as informações, levou para Paulo em Corinto. O relatório está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a versículo 8. Parte A do relatório. Aleluia, meu Os Deus. irmãos estavam vivendo na fé do Filho de Deus. Parte B. Os irmãos estavam vencendo as dificuldades da vida. Parte C do relatório. Os irmãos estavam sendo atacados por ventos contrários, por ventos de doutrinas. Meu Deus. Por essa causa, Paulo tomou a palavra e escreveu esta carta que nós terminamos de ler, a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa primeira carta é uma carta que Paulo, preocupado, porque alguém estava tentando empurrar na igreja, no meio da igreja, no interior da igreja, o pensamento de que a pregação da volta de Jesus não seria verdade. Paulo tomou a palavra, escreveu essa carta, e a ênfase de Paulo nessa carta é exatamente
falar que a volta de Jesus não é fruto de mente nervosa, e nem de conto literário, e nem de É, Deus religiosa, Santo. mas que a pregação da volta de Jesus é real. Glória a Paulo Deus. é tão enfático para falar sobre a volta de Jesus, que Paulo chega a dizer em todos os capítulos dessa carta, que Jesus vai voltar. Se não, vejamos, capítulo 1, versículo 10 dessa carta, Paulo diz que Jesus vai voltar. Capítulo 2, versículo 19, Paulo resiste que Jesus vai voltar. Capítulo 3, versículo 13, ele fala outra vez que Jesus vai voltar. Capítulo 4, versículo 16 a 18, Paulo corrobora que Jesus vai voltar. Aleluia. Versículo 23, Paulo diz por outra vez que Jesus vai voltar. Glória a Paulo vai Deus. falando, vai ensinando, vai solidificando, e a expectativa de Paulo é que os irmãos estejam atentos, que eles recebam revestimento, que eles sejam cingidos, que eles sejam revestidos com autoridade, que estejam atentos, que as lamparinas daquela igreja estejam acesa para entender a volta de Jesus. Glória a Mas ao Deus. chegar no capítulo 5 desta carta, a partir do versículo 12, Paulo dá uma pausa no assunto volta de Jesus, e Paulo está nos preceitos diversos, nos votos, nas saudações finais. Paulo está falando sobre uma gama de assuntos. Paulo está falando sobre ações de graças, está falando sobre verdadeiras profecias, está falando sobre orações incessantes. Paulo está falando sobre reter o bem. Paulo está falando Glória a sobre paz e uma série de outros assuntos. E ao chegar no capítulo 5, no versículo 19, no texto que nós lemos, Paulo abre a boca e diz: Oh, aleluia. extinguais o Espírito. Relembrem que Espírito aqui está escrito com letra maiúscula, portanto, não é Espírito do homem, porque quando a Bíblia fala do Espírito do homem, o faz com letra minúscula. E todas as vezes que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala do Espírito Santo, é sempre com a letra maiúscula, porque Glória é a o Espírito Jesus. do Senhor, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, é o Consolador, é o nosso professor por excelência, é o Espírito da revelação. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Paulo diz: não extinguais o Espírito. Agora, gente, vocês sabem que as respostas de Deus podem ser pessoais ou coletivas. Glória a Quando Deus. Deus se comunica com os seres humanos, as respostas de Deus podem ser sim. Quando Deus nos diz sim, nós cantamos, nos alegramos, rejubilamos e celebramos, porque sim é uma expressão da aprovação divina. Só que tem horas que Deus não quer dizer sim. Tem horas que Deus quer dizer Não. espere com paciência. E quando Deus nos diz espere com paciência, Deus nos freia nas nossas emoções, nos segura nas nossas pretensões, nos amarra nas nossas prepotências. Quando Deus diz espere, é porque Deus não quer entregar a vitória pela metade, é porque Aleluia, Deus quer meu Deus. nos entregar um projeto perfeito. Só que tem horas que Deus não diz sim, tem horas que Deus não diz espere, tem horas que Deus diz não. E quando Deus nos diz não, nós precisamos entender os nãos de Deus, porque o não de Deus não é apenas uma negativa. Considerem,
O nome de Deus significa livramento. Glória a O nome de Deus. Deus é Deus guardando a sua família. O nome de Deus é Deus livrando os seus olhos das lágrimas. Glória a O nome de Deus é Deus. Deus protegendo a sua chamada e o seu ministério. O nome de Deus é Deus guardando os seus pés da queda, os seus passos de resvalarem. Deus diz não. E quando Deus usou Paulo para dizer não, o não de Deus não é isolado, porque não todas, mas várias vezes, os não de Deus vêm com algumas explicações. Nem sempre, mas algumas vezes, os não de Deus vêm com algumas explicações. Aqui, Deus usa Paulo e diz: não extinguais o Espírito. Vocês sabem melhor do que eu que a palavra extinguir, extinguais, racionar e economizar estão na mesma raiz de interpretação. Todas essas palavras significam limitar a quantidade de, não ir além do que está em contrato, não fazer além do que está em acordo, não traspassar os limites. Se Paulo tivesse vivo hoje, aqui no extremo sul da Bahia, né? Aqui no extremo sul da Bahia, na cidade abençoada de Veracruz, nessa igreja tão abençoada, se Paulo tivesse nesse altar, pregando nesse círculo de oração com microfone ou não, tivesse segurando esse utensílio sagrado chamado parlatório, tivesse que trocar uma palavra do texto, eu tenho uma margem de esperança, eu disse esperança, que Paulo trocaria a palavra extinguir pela palavra economizar. Por quê? Porque elas significam a mesma coisa. Só que se eu saísse daqui de cima dizendo extinguir, extinguais, vocês são muito inteligentes, muito mais preparados que eu não passo em pó cinza, mas se eu saísse daqui dizendo extinguir, extinguais, talvez alguém se levantasse no meio da igreja e dissesse bem assim: pastor Michel Ramos, me explica esse negócio aí, esse negócio de extinguir, de extinguar, é para quê? É para beber, é para vestir, é para comer o norte. Por quê? Porque a palavra não é mais usada com frequência. E quando uma palavra deixa de ser usada com frequência, nós perdemos por vezes a compreensão total dessa palavra. Se Paulo tivesse vivo hoje à noite nesse texto, eu tenho uma margem de esperança que ele trocaria a palavra extinguir por economizar, que Paulo estaria dizendo hoje à noite a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Paulo estaria dizendo: não economize, estejam cingidos os vossos lombos espirituais, que vocês estejam atentos, que as lamparinas estejam acesas. Glória a Não economizem, estejam cingidos, com os lombos cingidos, e não economizem. Então, eu deixo com vocês a primeira coisa que precisamos fazer com os lombos cingidos e as lâmpadas acesas, chama-se não economizar fé. Diga comigo: não economizar fé. Você da glória e eu prego. Eu poderia falar sobre vários tipos de fé. Poderia falar sobre fé emocional, fé social, fé religiosa, vários tipos de fé. Para usar o tempo com inteligência e para tentar não cansar vocês, eu quero falar apenas sobre 2 tipos de fé. Em primeiro lugar, a fé lá do mundo, a fé que o mundo vive. A fé do mundo é uma fé capenga, aleijada, vazia, ineficaz, ineficiente, não salva, não traz cura de verdade, não preenche a alma do ser humano, não coloca o homem no céu, pelo contrário, faz chegar no inferno com mais facilidade, por causa de adoração a outros deuses e substituição do Deus verdadeiro. Em primeiro lugar, a fé lá de fora não serve para
que quero tratar com vocês. Fé calçada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quem tem Bíblia, levante-a para o céu agora, se você puder, o mais alto que vocês puderem. Vai lá, isso, levanta a Bíblia bem alto, o mais alto que você puder. E diga comigo, fé, através da palavra de Deus. Recolhe a Bíblia e dê glória do tamanho da sua vitória. Vai. Fé, doutor Meyer Pirman diz, a nossa fé não é como as demais. A nossa fé é como uma alavanca, mas é movida em direção ao Deus que cria, ao Filho que salva e ao Espírito Santo que é seu em nós. Verdade? Deus te cria porque Ele criou os céus e a terra e nos fez a sua imagem e semelhança. Filho que salva porque Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E Espírito Santo que é seu em nós, porque nós somos selados com o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Fé calçada na palavra de Deus, estás com ombros cingidos, as lâmpadas estão acesas. Então eu digo, você não deve economizar fé no Papai do céu, no Senhor Jesus, e através do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre fé em diversos contextos, nos mais variados textos. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Gálatas capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo falando disse: agora não é mais a circuncisão nem a incircuncisão que tem efeito de aliança, mas a fé que opera por caridade. Olha aqui essa garrafa feia, por favor. Fé que opera por caridade. Circuncisão e incircuncisão, 3 palavras-chave. Quero que você guarde isso. Circuncisão era o ato do corte da carne do prepúcio do órgão genital masculino. Nos dias atuais seria a cirurgia da fimose. Na época de Abraão, servia como ato de aliança com Deus. Nos dias atuais, não. Jesus, o Cordeiro perfeito, já foi para a cruz do Calvário. Então agora não é este tipo de ato que serve de aliança, mas a fé do Filho de Deus que opera por caridade. Vocês sabem que existem pelo menos, a fé pode ser vivida em pelo menos 2 angulações, na vertical e na horizontal. Olha aqui, fé na vertical é assim, ó, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, fala mesmo, papai. Acha aqui, Jeová, eu estou sentindo o Senhor. Só que fé não é apenas assim, fé é também assim, gente. Fé é da glória a Deus, mas também olhar para os lados. Fé precisa estar acompanhada por obras, por boas ações e ações sociais também, porque senão é uma fé semelhante à fé lá de fora, capenga. Fé precisa ter olhos que olham para os lados. A mesma boca que dá glória precisa olhar para quem está do lado e está com frio e dizer: você precisa de cobertor? A mesma fé que diz aleluia precisa ir à casa de órfão e viúva e dizer: você precisa de auxílio? A mesma fé que nos faz dizer aleluia e falar em línguas estranhas, e devemos sempre falar ao sentirmos a presença de Deus, é a mesma fé que nos faz olhar para os lados e ver quem tem sede, quem tem fome, quem está com frio, quem está preso, etc., e oferecer assistência. Você está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Jesus de Nazaré. Fé, a
Bíblia fala sobre fé. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 9, falando sobre os dons espirituais, Paulo disse: a uns Deus deu os dons de curar, a outros pelo mesmo Espírito a fé que opera maravilhas. Fé ali é o dom sobrenatural da fé. A Bíblia diz, Abacuque capítulo 2 versículo 4, o justo viverá da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 versículo 38, porque o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia fala sobre fé. Mateus capítulo 21 versículo 21, se tiverdes fé, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, serve-te, precipita-te no mar. Se você disser e não duvidar no seu coração, assim acontecerá. Abra a mão, levanta para receber a profecia. Disse o Senhor Jesus: e tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Aleluia. Eu vou deixar você agora, eu vou beber água, deixar de e tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Outras Bíblias dizem, outras traduções dizem, orando, crendo, recebereis. Aleluia. Creia, fé não pode ser economizada assim aos lombos. Deixa as lâmpadas acesas e use a sua fé. João Evangelho capítulo 11 versículo 40, o Senhor Jesus disse: não te he dito que se creres verás a glória de Deus. Crer é ação humana, glória de Deus é ação divina. Crer é manifestação daqui, glória de Deus é manifestação de lá. Crer é dispositivo humano, glória de Deus é dispositivo divino. Crer é o que a gente faz, glória de Deus é o que Deus faz. Crer é minha obrigação, glória de Deus é privilégio divino. Levante as duas mãos aos céus se você puder agora. Diga comigo: Satanás. Não fale forte: Satanás. Eu não vou parar. Eu não vou ficar desprovido. Fala. Eu não vou ficar apagado. Eu estou com as lâmpadas acesas, as candeias, conforme diz o texto, acesas, revestido no poder de Deus. Pode abrir a boca, manda glória para Jesus, falando em línguas estranhas que desejar. Jesus rege o coral de línguas estranhas hoje à noite, nos 43 anos do círculo de oração da Assembleia de Deus em Veracruz. Eu vou deixar você adorar a Deus agora. Sinta a presença de Deus na sua vida. Eu pregava em uma cidade de Minas Gerais chamada Curral de Lempo. Era uma noite de sábado e era bastante fria aquela noite. O irmão me contou esse testemunho, é um testemunho verídico, é por isso que eu vou reproduzir. Diz que naquela mesma cidade tinha uma irmã e o marido morreu. Eu vou contar dois testemunhos semelhantes hoje à noite. Só que essa tinha dois filhos, o filho mais velho de 17 anos de idade e o filho mais novo de apenas 2, 3 anos de idade, o pequeno Júnior. Aconteceu que porque a irmã ficou viúva, ela alugou a casa. Ela vendeu a casa da cidade e comprou uma casinha na roça. E era um dia de quarta-feira, vida financeira apertada. O filho mais velho tinha ido para o roçado, para a lida, para o trabalho braçal, e ela ficou em casa com um pequeno filho de 2, 3 anos de idade. Meio-dia, e ela possuía pouca comida, mas o suficiente para se alimentar.
mais velha estava na roça, em 2 pratos na mesa, um prato para o Júnior e um prato para ela. Em cada prato tinha arroz, feijão e farinha. E o menino estava no quintal brincando. Ela chamou o Júnior e disse: Júnior, meu filho, vem se alimentar. Diz que o Júnior veio à cozinha, ficou perto da mesa. A mamãe disse: vamos orar, filho, para dar graças a Deus para comer. Diz que começaram a orar. Enquanto orava, a criança curiosa, Júnior, que não era bobo nem nada, ficou na pontinha dos pés, olhou para dentro do prato dele, e percebeu que tinha arroz, feijão e farinha. Só que Júnior gostava muito de carne. Ele voltou à posição normal, colocou a mão na cintura, olhou para a mãe, mamãe disse amém, ele disse amém, amém mamãe, cadê a carne? A mãe olhou para ele e disse: Júnior, não tem carne. Ele olhou para a mãe e disse: mamãe, não tem carne? A mãe olhou para ele e disse: não, filho, hoje não tem carne. Papai do céu nos deu essa alimentação, bora comer. Ele olhou para ela e disse: mamãe, não tem carne? A culpa é da senhora? Ela olhou para o menino, em nome de Jesus, tu come essa comida. Menino, fica aqui que eu vou resolver esse negócio. Deixou a criança na cozinha, foi no quarto dela, entrou no quarto, fechou a porta, foi ao pé da cama, dobrou os joelhos, fechou os olhos, levantou o dedo para o céu e disse: Senhor Jesus, eu quero saber, Senhor, porque está faltando carne na minha panela, na minha mesa e no prato para Júnior comer. Gente, quem crê aqui que Deus fala? Quem crê que Deus fala? Diz que ela orou e veio uma voz no ouvido dela, a voz do Senhor, e disse para ela: minha filha, está faltando carne na sua mesa, na sua panela e no prato para Júnior comer, porque está faltando fé no seu coração. Aí manda um pulo lá e diz: como é que é? É fé que o senhor quer? É fé que o senhor vai ter agora. Saiu do quarto, fechou a porta, foi na cozinha, cantora Silvana, pegou uma tigelona, botou no fogareiro, ligou, acendeu o fogareiro, pegou uma gordura, colocou na tigela. Irmãos queridos, irmãs queridas, enquanto a tigela estava gelada, a irmã estava dando glória a Deus, aleluia, cantando o hino da harpa, citando o versículo da Bíblia. Mas quando a gordura começou a esquentar e começou a estralar de um lado, estralar do outro, diz que a irmã colocou a mão na cintura, minha avó diz nas cadeiras, né? Colocou a mão na cintura e disse: aqui ó, a minha fé, agora eu quero a carne para Júnior comer. Quem não crê em milagre, tchau, você vai ouvir um agora. Diz que 1 minuto nada, 2 nada, 3 minutos a panela já estava pretinha. A irmã pensou: eu vou desligar, eu vou apagar. Diz que quando ela fez questão de se aproximar da panela, alguém bateu na porta da irmã. Antes de ir à panela, ela foi até a porta, abriu a porta. O irmão, com a mão entre a boca e entre os olhos, sem saber como começar, diz para a irmã: Pai Senhor, irmã. Ela diz: Pai Senhor, meu irmão, o que o senhor deseja? Ele disse: ô irmã, desculpa bater nessa hora na porta da casa da senhora. Ô irmã, eu não tenho costume não, mas é que eu estava agora, irmã, lá no hipermercado fulano de tal. Irmã, eu estava fazendo minha feirinha, sabe, irmã? Aí Jesus chegou, irmã, no meu ouvido e disse assim: Jorge, vá comprar carne agora, Jorge. Irmã, eu disse para Jesus: compro carne agora não, Senhor. Diz que o Senhor Jesus chegou no ouvido dele mais uma vez e disse: Jorge, vá no açougue agora e compre carne. O irmão disse: irmã, eu disse para Jesus: eu não compro carne agora não, Senhor. Diz que o Senhor falou pela terceira e última vez: Jorge, meu servo, eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando. Vá no açougue agora, compre 2 quilos de contrafilé, bata na porta da casa da minha serva. Quando ela abrir, entregue nas mãos dela e diga para ela que aí está
o resultado da fé dela. Oh, glória a Deus! Ergue as tuas mãos para os céus agora, se você puder. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu quero ter permissão, meu querido pastor presidente, para pedir, não é uma ordem, é um pedido muito especial. Eu quero pedir, se o pastor permitir, que esses príncipes de Deus, esses obreiros de Deus, se o senhor me permite, pastor, eu quero pedir para esses homens de Deus descerem carinhosamente e tocarem quem tiver com a mão erguida. Vocês me ajudam fazendo isso, meus amigos queridos? Por favor, meus amigos, façam isso. Ergue as mãos agora, quem tem uma vitória especial pela fé. Meus queridos, toquem em quem estiver com as mãos erguidas, porque eu estou autorizado a dizer que Deus está cingindo outras pessoas com poder, cingindo pela palavra. Receba das tuas cadeias, aceite agora. Poder toque em todas as pessoas, por favor. Receba o poder do Espírito Santo, porque exatamente agora Jesus está curando pessoas. Eu não posso te gritar o ano inteiro. Eu não vou mandar você dar mãe roupa, e nem vou pedir para você dar beijo em rosa. Não vou pedir para você tomar um copo com água. Eu não vou pedir para você andar em cima do sal. O que eu estou te dizendo é: assim diz a palavra de Deus, assim diz as Escrituras Sagradas. Não economize. Você entra com fé, Jesus entra com milagre. Você entra com fé, Jesus entra abrindo a porta. Você entra com fé, Ele entra te batizando no Espírito Santo. Você entra com fé, Ele entra te renovando. Você entra com fé, Ele entra entregando a casa própria. Você entra com fé, Ele entra te preparando para a volta de Jesus. Você entra com fé, Ele entra renovando os dons espirituais da sua vida. Você entra com fé, Ele entra derramando o poder do teu ministério. Você entra com fé, Ele entra se enchendo do Espírito Santo. Mulheres deste círculo de oração, sejam cheias do Espírito Santo agora. Eu vou deixar vocês adorarem a Jesus. Mulheres deste círculo de oração, igreja militante vitoriosa, obreiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, jovens preciosos, queridos visitantes, recebam o poder de Deus na sua vida agora. Você que é batizado no Espírito Santo, você que é batizada no Espírito Santo, receba a graça de Deus agora, receba o poder de Deus agora. Levanta de glória, levanta de glória, levanta de glória, vai. A graça de levanta desse banco, por favor. Levante, igreja, com gentileza. Fique em pé, por favor. Fique em pé, aleluia, Jesus. Fique em pé, glória a Deus. O Pentecoste desceu na serenidade. E vê a cruz, receba pelo poder da palavra a presença daquele que age, a presença daquele que faz, daquele que tem, daquele que é, daquele que executa. Vá adorando as coisas que não devem pegar. Vá adorando. Em último lugar, você não pode economizar glória. Diga glória. Aleluia. Você não pode economizar glória. Diga glória. Aleluia. Glória você não pode economizar. Glória na Bíblia é presente, autoridade, aprovação, bênção divina. Glória na Bíblia é presença de Deus. Glória na Bíblia é ação do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre glória. Aleluia, que eu vou dar mandando entregar. A Bíblia fala sobre glória. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 29. Tributai a Deus, queridos poderosos, tributai a glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 120. Não gosto, mas eu vou dar a glória. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória.
Ela disse: moço, pague meu aluguel, por favor. Ele disse: não vou pagar. A senhora faz o que a senhora quiser. A senhora tem uma queixa na polícia, chame Bob, o exército aeronáutico, a marinha, e eu não vou sair da sua casa. Ela disse: é para dar uma queixa? Ele disse: é. Isso era uma terça-feira. Quarta-feira ela foi dar queixa. Ela foi dar a queixa no círculo de oração. Olha com que ele foi mexer. Ela era a dirigente do círculo de oração da igreja dela. Ela costumava chegar às 8. Naquele dia ela chegou às 7. Ela dobrou os joelhos e começou a falar com Jesus: Senhor, tu conheces a minha vida, sabe que eu sou viúva. Tu és, ó Deus, o meu provedor. Senhor, fui pedir, eu fui solicitar, e ele disse que não ia pagar. Ele mandou na queixa. Eu estou dando a minha queixa, Jesus. Eu quero que o Senhor registre a minha queixa no céu agora. Quem crê que Jesus responde? Começou o ciclo de oração, hino da harpa, leitura da palavra, orações intercessórias, pregação da palavra. Quando a pregadora daquela manhã terminou de pregar, que ela entregou o microfone para a irmã da queixa, Jesus encheu uma irmã que era porteira do círculo de oração naquele dia. Para falar nisso, cadê as porteiras do círculo de oração aqui? Levanta a mão para dar glória a Jesus, as porteiras do círculo de oração. Deve ter aí, né? Glória a Jesus e mais a ver. Jesus encheu a irmã, a porteira do círculo de oração daquele dia. E a irmã, cheia do Espírito Santo, olha aqui, ó, já veio de lá para cá, assim, ó, já veio de lá para cá, ensaiando o Espírito Santo. Diz que chegou na ponta da mesa, colocou a mão no ombro da irmã na queixa e disse: o Senhor nos lábios da irmã, minha serva, contemplei a afronta do teu adversário. Estou mandando um exército para tirar aquele homem da tua casa. Irmã do céu, a irmã foi para casa de noite, ela foi para o culto, depois do culto ela foi para casa. Na madrugada do novo dia, lá pelas 3:30 da madrugada, alguém batia forte na porta da casa da irmã, e batia com ímpeto. A irmã ataviou-se e foi atender na porta, e quando ela abriu a porta, era o inquilino dela, cheio de roncha, sem saber o que tinha acontecido. Ela perguntou: o que aconteceu com você, meu filho? Ele disse: o que aconteceu não importa, mas que a macumba pegou. Ela olhou para ele e disse: eu não trabalho com esse tipo de obra, eu trabalho orando ao Deus que fez os céus e a terra e responde a oração da igreja. Ele disse: minha senhora, eu fui fazer um assalto no final da tarde, no início da noite, e quando eu voltei para minha casa, quer dizer, para a tua casa, eu não tinha me drogado, também não tinha bebido. Então passou um período de pela madrugada, eu acordei. Eu já estou encerrando, gente. Eu acordei, por quê? Porque tinha muita formiga na mesa, tinha formiga na cama, formiga no chão, formiga no teto, e eu percebi que era um exército de formiga. Ela disse: já estou entendendo, Jesus. E ele disse: o pior não foi isso, o pior é que eu ouvi uma voz. Eu não sei se a voz vinha do céu, se vinha da parede ou se vinha de dentro de mim, mas a voz dizia: infeliz, pague o aluguel da minha serva, senão eu vou te matar. Aleluia! Irmã, aqui está os 3 meses e 15 dias do seu aluguel, mas eu quero fazer um pedido para a senhora. Ela disse: que o senhor quer? O senhor quer oração? Ele disse: eu não, eu quero dobrar os joelhos, aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Então fique em pé, porque Jesus vai entregar presentes agora. É uma festa especial. Eu quero convidar toda a igreja aqui para frente agora. As senhoras, os senhores, os jovens, adolescentes, crianças, visitantes, toda a igreja. Eu quero convidar todos aqui na frente. Vem pegar o seu presente agora. Certamente que o Senhor vai abrir portas de milagre. Quero todo mundo aqui na frente do altar, na frente dessa mesa. Bora acelerar, bora mudar a marcha, porque é noite de vitória. Quando você chegar aqui, eu te entrego aquilo que Deus recebi para te entregar na frente desse altar. Bora, vamos mover a fé agora. Vamos mover a fé em direção do altar agora. Vamos mover a fé em direção ao Filho de Deus. Vem, corre pra cá.
aumentar. Nós vamos. Prepara o louvor daquele de abrir o cão em banda. Por gentileza, rapidinho, minha irmã, por favor, mulher de Deus. Já vai o microfone ali para ela. Glória a Jesus, pode chegar mais para cá, gente. Venham todos, venham todas. Eu estou dizendo para vocês que é noite de receber presentes. Se eu fosse vocês, aproveitava a oportunidade. Porque agora é na fé do Filho de Deus que Deus vai entregar curas divinas específicas. Ele vai quebrar laços das trevas e vai te entregar presentes gloriosos. Quem pode acreditar, pode adorar o Rei dos Reis. Aleluia! Ela já está preparada. Quando tiver playback preparado, pode soltar. Na metade do hino, eu vou pedir para ela segurar que a gente vai orar, certo? E a gente vai orar também na estante para Jesus fecha covas. Glória a Jesus. Quando estiver preparado, pode soltar o playback dela. Vamos no coração. Vai lá rapidinho. Diga comigo, Jesus. Eu oro agora, te pedindo, Senhor, presentes espirituais, presentes a nível de família, também presentes materiais, presentes ministeriais. Diga, Jesus, eu já recebi da tua graça e agora eu quero receber os seus presentes para a glória do seu precioso nome. Aleluia! Vou pedindo, porque Deus já começou a derramar. Glória a Jesus. Pastora Edivaldo, enquanto o playback vai sendo solto, o Senhor pode colocar a mão no coração daquele distinto servo de Deus, pastor. Por favor, eu vi mais um livramento. Enquanto ela prepara, eu vi mais um livramento para o Senhor, homem de Deus. Mais um livramento cardíaco. Mão no coração dele, que ele é o pastor, por gentileza. Mais um livramento cardíaco. Deus conhece além das suas estruturas. Gente, eu não preciso falar em línguas estranhas para dizer assim, diz o Senhor. Não preciso inventar moda para sair como um grande profeta. Eu só preciso falar aquilo que Deus já mostrou. Receba livramento de Deus sobre o playback dela, em nome de Jesus de Nazaré. Ou você não tem boca, glória a Jesus, vai lá. Oh, você vai clamar agora, você vai abraçar a presença de Deus agora, você vai receber presentes específicos da parte de Jesus agora. Vai recebendo, a promessa para receber poder e renovação, graça e autoridade. Glória a Deus. Coloque-se assim, as mãos na perna de Deus, porque Deus está visitando as estruturas ósseas. Eu disse que Jesus está visitando a sua estrutura óssea e também a sua estrutura circulatória. A área óssea e circulatória está sendo visitada. Essas últimas
E daqueles que estiverem afastados do Evangelho, eu não sei se tem, se tiver quantas pessoas são, eu não sei. Mas a gente vai orar agora por todo mundo no Evangelho. Eu preciso dizer a vocês, não é estratégia, também não é invenção, é oração. É festa do círculo de oração, não é? Então, não é invenção, também não é estratégia, é oração. Mas eu preciso da ajuda de vocês agora. Eu preciso da ajuda de vocês porque eu não congrego aqui. Eu não sei quem é quem e onde estão as pessoas não evangélicas. Então, eu preciso da ajuda de vocês trazendo essas pessoas aqui, para que possamos orar por todos os amigos e amigas não evangélicas, para Jesus quebrar laços de morte, de acidentes, separação, depressão, ansiedade, etc. A gente não é apelo, é oração. Então eu preciso da ajuda de vocês. Abra um corredorzinho, só espaço de uma pessoa passar aqui, gente, ou duas. Fiquem onde vocês estão, mas vocês vão me ajudar a orar aqui na frente, tá bom? E eu preciso que vocês me ajudem. Onde estão as pessoas não evangélicas? Por favor, vamos orar por ele. Eu quero o nome do lado dele. Além dele tem mais alguém? Vem também, rapidinho, gente. O tempo está passando e vocês são preciosos. Tem mais alguém? Me informem. Ou apenas ele. Se tiver mais alguém, pode vir. Criança, adolescente, jovem, meia idade, melhor idade, todas. Quero um homem do lado dele, por favor. O nome de Deus, coloca a mão no ombro dele. Qual é o seu nome, príncipe querido? Seu nome? Ronaldo. Levante a mão em direção do Ronaldo agora. Tem mais alguém ou apenas ele? Não é evangélico? Tem mais alguém ou apenas ele? Não é evangélico? Só ele? Vamos orar pelo Ronaldo. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim, aleluia. Se contra céus pequei e contra ti também cante, minha vida destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Aleluia. Enxugar seu pranto, enxugar seu pranto, te fazer só meu, filho, eu quero ser teu Deus. Vocês podem solar isso com os instrumentos, gente. Vocês podem solar essa música com os instrumentos, tem possibilidade. Vocês podem solar essa música com os instrumentos, por favor, gente. Filho, vem ser meu.